Olá! Em tempos de crise como a que vivemos atualmente, o que significa para nós as três palavrinhas Deus é amor, que aprendemos desde criança na igreja? Eu convido você para que meditemos no texto de 1 João 4, de 7 até 21, porém nós iremos focar nos versículos de 7 a 11 e também no 18. Diz assim o texto: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em havendo Deus enviado o Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Pulando para o versículo 18 agora. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Primeira coisa que precisamos deixar claro nesse texto é que Deus é amor e não amor é Deus. Porque isso nos levaria ao erro de achar que tudo o que o homem considera amor provém de Deus. Por exemplo, um amor de carnaval. Nesse caso, Deus é sujeito, Deus não é objeto. Deus é quem faz as coisas acontecer. Dele é que emana o amor. É Ele que é o exemplo, e não o contrário. A segunda lição que podemos aprender desse texto em momento de crise é que o amor dissipa o medo e que esse medo traz uma tormenta interior a nós. Não esqueçamos que Deus é amor e com Jesus, Deus já resolveu o nosso maior problema, que era o pecado. Por isso, nós podemos ter a certeza que Deus cuidará de nós nesse período difícil. Afinal, o mais difícil, o mais complicado, o nosso grande problema já está resolvido com Cristo Jesus. É totalmente normal, porém, que haja medos nesse momento, seja por causa do coronavírus, seja ele vindo até nós, seja através dos nossos pais, dos nossos avós, seja a crise econômica que está sendo prevista, seja o desemprego que é cogitado. Tudo isso vem para trazer tormenta, para trazer angústia ao nosso coração. Mas o versículo 18 nos diz que no amor, e o amor Deus é amor. Então em Deus nós podemos ter a confiança que tudo isso será resolvido e esse medo será dissipado dos nossos corações. Agora, nós ainda vivemos essa angústia, nós ainda vivemos alguns medos. Por quê? Porque nós ainda não estamos totalmente prontos. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz que apesar de já sermos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. É normal sentirmos algum medo, mas o meu convite, em nome de Jesus, é que você deposite seus medos no altar de Deus, que nos amou e que nos ama demais, e que certamente não nos desamparará nesse momento difícil. Se Deus é amor, se Ele já fez o que era mais complicado por nós, nos acheguemos a Ele, pois Ele dissipará, Ele resolverá todos os nossos problemas e tratará os nossos medos. Por fim, o versículo 7 nos exorta a amarmos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Em tempos de crise, esse me parece o melhor caminho. Porém, como trazer isso para termos práticos, para fugirmos apenas de uma retórica do amor? O amor é prático e nós podemos notar que a Bíblia e os apóstolos nos dão algumas dicas para isso. Por exemplo, 1 Coríntios 13, 6 diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Em tempos de crise e fake news, as injustiças se agigantam. Não podemos concordar com isso. Quer agir com amor? Coloque-se contra as injustiças e as inverdades. Um outro exemplo de amor prático.
Efésios 5,35. Lá, Paulo está dizendo como as famílias devem se portar. O marido, a mulher, os filhos. Pegando o exemplo primeiro do marido, só para a gente ver como o amor bíblico ele é prático e nos traz lições, ele diz que os maridos devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. O homem, o marido, ele tem um papel semelhante ao de Cristo, de se sacrificar como Cristo fez pela igreja, que é a sua noiva. Em tempos de home office, de quarentena, de todo mundo junto 24 horas por dia, é hora de intensificar o nosso amor, o amor em nossas famílias. Pratique o amor, pratique o culto familiar, ore com os seus filhos, ore com a sua esposa, estejam em comunhão, estejam praticando de fato o amor na sua família. Como último exemplo, voltando em 2 Coríntios capítulo 8, agora o versículo 8, Paulo diz aos coríntios que a ajuda que pede a eles para a igreja de Jerusalém não é um mandamento, mas que na verdade é uma prova do amor deles. Sendo assim, nós concluímos que o socorrer o irmão em momentos de crise é mais que um mandamento, é uma prova prática da manifestação do amor de Deus em nós. Relembrando, para finalizarmos, Deus é amor, no amor não existe medo, devemos amar de maneira prática uns aos outros, nos colocando contra as injustiças, tendo amor na família, suportando os necessitados. Que Deus nos abençoe nesse momento de crise e isolamento. Um forte abraço e boa semana a todos.